Com certeza você já sentiu preocupação com relação ao futuro, com relação a pagar suas contas, o seu sustento, o sustento da sua família. No Evangelho deste sábado, que é o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 34, nós continuamos no contexto do Sermão da Montanha. Hoje, Jesus quer nos ensinar como lidar com essas preocupações que são inevitáveis na nossa vida. Jesus começa nos dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar a um e odiar ao outro, ou vai se dedicar a um e suportar o outro. Com isso, Jesus quer dizer que nós temos uma única finalidade. Nós fomos criados para Deus, para o serviço de Deus, para o louvor de Deus. E qualquer coisa que tente dividir o nosso coração termina se apresentando como um novo Senhor, e não é possível servir a dois. E o que nos impressiona é que Jesus, em seguida, coloca dois senhores. Um é o próprio Deus, e o outro, talvez não o que a gente imaginaria, Jesus diz que é o dinheiro. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. De modo que Jesus nos adverte que o dinheiro, ou seja, os bens materiais, as riquezas, podem se tornar uma espécie de divindade na nossa vida. E isso pode ser de muitas formas. O servir ao dinheiro pode acontecer de muitas formas. Quando a gente vive só para o dinheiro, quando o coração se torna ambicioso, então eu quero ganhar dinheiro, o que importa para mim é isso. Então talvez esteja afetando minha saúde, esteja prejudicando a minha família, não importa, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar cada vez mais. O dinheiro se transformou numa finalidade. Você não tem mais o dinheiro, você é tido, você é possuído, dominado pelo dinheiro, virou um senhor da sua vida. Ou também uma forma de servir ao dinheiro é quando a preocupação pelas coisas materiais se torna tão grande que rouba a nossa fé, que tira o tempo que deveríamos dedicar a Deus. Nos preocupamos demais e julgamos que só vamos ter paz se realmente tivermos o controle total da parte financeira, do sustento. Aí entra também a saúde, tudo aquilo que se refere à nossa vida. A preocupação, muitas vezes, é uma forma de querermos ter controle total de situações que fogem ao nosso controle. E Jesus, para nos convencer de que não devemos servir assim ao dinheiro, que não devemos deixar que os bens materiais roubem a nossa paz, ele nos dá exemplos muito concretos. Ele nos convida a uma contemplação. Jesus diz: por que vocês se preocupam com o alimento? Olhai os pássaros do céu. Eu confesso que essa é uma das páginas, para mim, mais belas do Evangelho. Olhai os pássaros do céu. Eles não plantam, não fazem provisões em celeiros, no entanto, o vosso Pai os alimenta. Numa primeira leitura dessa passagem, eu já me fiz essa reflexão. Parece que Jesus está dizendo que a gente não deve fazer nada, que é só ficar parado, que Deus vai mandar entregar na nossa casa o dinheiro, o alimento. Não é isso. Jesus não está nos convidando à preguiça. Ele disse: olhai os pássaros do céu. O que é que o pássaro faz? Ele planta? Não. Ele tem uma despensa na casa dele? Ele tem conta bancária? Não. Mas todo dia ele sai para buscar o alimento. E Deus colocou no pássaro esse instinto. Ele sabe que ele vai encontrar. E ele encontra na natureza aquilo que é o seu alimento, ou talvez naquilo que a gente mesmo coloque em algum lugar que o animal possa aproveitar. Mas Jesus diz que nesse gesto nosso, ou nessa ação da natureza, Jesus diz: o vosso Pai os alimenta. Jesus quer dizer para nós que se Deus alimenta um pássaro, que não é filho, mas é uma criatura de Deus, quanto mais Deus vai cuidar de nós,
que somos os seus filhos. Depois Jesus fala: e quanto à roupa, por que vocês se preocupam tanto? Olhem os lírios do campo. Eles não costuram, e no entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais Ele vai cuidar de nós. Então, o contemplar a natureza, o contemplar a criação de Deus, nos leva a confiar em Deus. Deus cuida de nós. Da mesma forma que o pássaro sai para buscar o alimento e ele sabe que vai encontrar, Deus espera que nós façamos a nossa parte, aquilo que depende de nós. Continue trabalhando, continue se empenhando, não é para parar não, mas nós fazemos isso com a certeza que nem tudo depende de nós, mas depende de Deus. Fazemos a nossa parte e temos a certeza que Deus fará dele, porque não depende tudo de nós, como eu acabei de dizer. Portanto, Jesus nos convida a essa confiança em Deus. Assim, nós vamos usar dos bens materiais, vamos nos empenhar para conseguir os meios de que nós precisamos, mas sem que esses bens, sem que o dinheiro se torne um Deus na nossa vida. Nós não vamos servir aos bens materiais, mas eles estarão a nosso serviço. Depois Jesus diz assim: buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Jesus não está fazendo aqui uma promessa de uma prosperidade automática, que amanhã você vai ser um milionário. Não, Jesus não foi milionário. Ele, sendo rico, se fez pobre. Não é isso que ele promete, mas ele promete que aquele que, em primeiro lugar, se dedica às coisas de Deus e que não deixa os seus deveres, os seus compromissos para com Deus por causa das necessidades materiais, essa pessoa terá o necessário. Essa pessoa muitas vezes terá uma outra visão do que é necessário na vida dela. Não vai deixar também que coisas supérfluas tomem o lugar que deve ser ocupado por Deus na nossa vida. Jesus diz também nessa passagem uma frase muito bonita: o próprio Pai sabe que precisais de tudo isso. Deus é Pai, Ele conhece as nossas necessidades. É claro que Ele espera de nós também um ato de fé e de confiança na sua providência, mas Ele sabe e Ele vai cuidar de nós. Esse evangelho todo nos ensina a confiar na providência divina. Dou esse testemunho sem nenhuma pretensão aqui. Eu tenho já quase 27 anos de padre e na minha vida eu sempre pude fazer essa experiência, como que a providência divina cuida de nós, das nossas necessidades, daquilo que precisamos fazer. Confiemos em Deus, olhemos os pássaros do céu, olhemos os lírios do campo e tenhamos a certeza que muito mais do que a eles, Deus nos ama a nós, que somos os seus filhos, por quem Ele deu o seu próprio Filho como Salvador. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.